Meus amigos, eu sou Marcos Arantes e esse é o canal Memória Esportiva. Estaremos sempre aqui contando histórias do futebol antigo, curiosidades, histórias sobre clubes, sobre os estádios, enfim, sobre as partidas, assuntos interessantes sobre o futebol, sobre o esporte em geral, mas notadamente o futebol, ok? Vamos então dar uma força aí no canal, se inscrevam no canal, deem um like aí, né? E cliquem aí no sininho para receberem notificações, ok? Sejam bem-vindos. Quais foram os estádios brasileiros utilizados na Copa de 1950? Nesse vídeo estaremos falando sobre eles, cada um deles, sua história, data de inauguração, quem é o proprietário, jogos da Copa que foram realizados em cada um deles e algum fato interessante que tenha acontecido, né, durante esses jogos. Vamos lá ver então. E antes de iniciar o vídeo, eu volto a reiterar com os amigos a solicitação de se inscrever no canal. Não custa nada. Apenas vocês vão ajudar o canal a crescer para que eu possa continuar a produzir vídeos para vocês, ok? Por favor, façam a sua inscrição e depois, se gostarem do vídeo, deem o seu like, acionem o sininho para receber notificações e compartilhem com os amigos, ok? Vamos lá então ver o vídeo. Conforme dissemos no vídeo da primeira parte, nós separamos essa nossa apresentação de estádios da Copa de 50 em duas partes, em dois vídeos, para não ficar muito extenso. Lá no primeiro, nós falamos no estádio da Ilha do Retiro, no Dorival Brito e Silva, de Curitiba, e no Independência, de Belo Horizonte. Nesse vídeo agora, na segunda parte, estaremos apresentando o estádio dos Eucaliptos, em Porto Alegre, o Pacaembu, em São Paulo, e o Maracanã, no Rio de Janeiro. Ildo Meneghetti. Esse era o nome do estádio mais conhecido como Estádio dos Eucaliptos, que hoje não existe mais. O fato do estádio ter em volta uma plantação de eucaliptos deu a ele esse apelido, esse nome, né? O nome oficial do estádio homenageava Ildo Meneghetti, que foi prefeito de Porto Alegre por 2 mandatos e governador do Rio Grande do Sul também. Foi inaugurado em 15 de março de 1931, com um jogo entre os 2 grandes rivais do futebol gaúcho, quando o Inter venceu o Grêmio por 3-0. Nos Eucaliptos foram realizados 2 jogos da Copa, que foi no dia 25 de junho de 50, Iugoslávia 4, México 1, e no dia 2 de julho, Suíça 2, México 1. O estádio dos Eucaliptos foi vendido pelo Internacional em 2010 e no local foi construído um condomínio residencial. Bom, vamos agora para o Pacaembu, onde também eu apareço aí na foto, sentado na arquibancada. Mais uma vez a gente vê que é muito comum chamarmos os estádios por nomes que não são seus nomes oficiais, né? Nós já vimos exemplos aí, Ilha do Retiro, Independência, Eucaliptos, Vila Capanema, todos esses nomes não são os nomes oficiais. Dificilmente se chama o Maracanã de Mário Filho, se chama o Mineirão de Governador Magalhães Pinto, o Morumbi de Cícero Pompeu de Toledo e o Beira-Rio de José Pinheiro Borba, e vai por aí, né? No caso do Pacaembu, o seu nome oficial é Estádio Paulo Machado de Carvalho. É municipal o estádio e foi inaugurado em 27 de abril de 1940, em um jogo em que o Palmeiras, na época chamado Palestra Itália, venceu o Coritiba por 6-2. Era o segundo maior estádio da Copa, logo depois do Maracanã. Tinha uma capacidade para 60 mil torcedores. Em 1969, o Pacaembu passou por uma obra de ampliação. Deem só uma olhada aí na foto da direita e vejam que havia uma concha acústica atrás de um dos gols. Pois bem, nessa obra, essa concha acústica foi demolida e no local foi construída uma arquibancada, que é chamada de tobogã, que amplia a capacidade do estádio em cerca de 10 mil lugares. E esses foram os jogos da primeira fase realizados no Pacaembu. No dia 25 de junho, a Suécia ganhou da Itália de 3-2,
No dia 28 de junho, a Brasil 2, Suíça 2. E no dia 2 de julho, a Itália ganhou lá do Paraguai de 2-0. Vamos fazer um destaque aí para esse jogo do Brasil contra a Suíça, né? Que o Brasil ficou apenas no empate de 2-2 com a Suíça, né? Que não tinha não era uma equipe tão forte assim. O que houve, né? A equipe titular do Brasil foi muito modificada para esse jogo, né? E por que ocorreu isso? Havia uma grande rivalidade entre o Rio e São Paulo na época. Eram os dois centros que polarizavam o futebol do Brasil. A equipe titular era recheada de cariocas. E o técnico Flávio Costa ficou receoso do time não ter boa acolhido, não ser bem recebido pela torcida paulista. E fez várias modificações na equipe, colocando mais jogadores que atuavam em São Paulo. E esses foram os jogos do quadrangular final realizados no Pacaembu. No dia 9 de julho, Uruguai 2, Espanha 2. No dia 13 de julho, Uruguai 3, Suécia 2. E no dia 17 de julho, Suécia 3, Espanha 1. Os jogos do quadrangular final só foram realizados no Maracanã e no Pacaembu. Bom, e finalmente aí está o estádio do Maracanã, estádio Jornalista Mário Filho. Ele foi construído especificamente para a Copa do Mundo pela Prefeitura do Distrito Federal na época, né, Rio de Janeiro. E ele foi, na época, com a sua capacidade de 155 mil torcedores, ele superou o Hampden Park de Glasgow, na Escócia, como o maior estádio do mundo, né? O Maracanã ele foi inaugurado um pouquinho antes do início da Copa, com o jogo entre a seleção carioca e a seleção paulista, no dia 16 de junho de 1950, quando os paulistas venceram os cariocas por 3-1. A seleção carioca abriu o placar com Didi. Didi seria o autor do primeiro gol marcado no estádio do Maracanã. Foi no Maracanã o jogo de abertura da Copa, no dia 24 de junho, com o Brasil vencendo o jogo, né, contra o México por 4-0. Depois veio o jogo de Inglaterra 2, Chile 0. Os demais jogos da primeira fase realizados no Maracanã foram no dia 29 de junho, Espanha 2, Chile 0. No dia 1º de julho, Brasil ganhou da Iugoslávia por 2-0. E no dia 2 de julho, a Espanha venceu a Inglaterra por 1-0. E aí vieram os jogos do quadrangular final no estádio do Maracanã. O Brasil jogou todas as suas 3 partidas do quadrangular final no Maracanã. Na primeira, no dia 9 de julho, o Brasil aplicou uma impiedosa goleada na Suécia por 7-1. Na segunda partida, outra goleada bombástica, 6-1 na Espanha. No dia 13, nesse jogo, conta-se uma passagem interessante. Havia na época uma marchinha de carnaval muito conhecida, chamada Touradas em Madrid, do Braguinha e do Alberto Ribeiro. E ocorreu que, enquanto o Brasil impunha essa goleada no Maracanã à Espanha, a torcida em peso do Maracanã começou a cantar essa marchinha. Eu fui às touradas em Madrid, pararatibum, bum, bum, pararatibum, bum, e quase não volto mais aqui, ri, pra ver peri, beija Cici. O Maracanã em peso cantando essa música, e o Braguinha estava no Maracanã, né? E quando ele ouviu a sua música sendo cantada por todo o estádio, ele começou a chorar emocionado, né? E aí dizem que um torcedor do lado comenta pro outro, ó, Maracanã todo cantando, só esse espanhol chorando. Meus amigos, vejam só, 7-1 na Suécia e 6-1 na Espanha. O que vocês imaginariam que iria acontecer com o Uruguai? Ao Brasil bastaria um empate para ser campeão, mas a vitória era certa, né? De uma certeza cristalina.
e já se esperava até uma nova goleada, né? Dada essas duas vitórias aí, né? Acachapantes nesses dois jogos anteriores. E aí veio a tragédia do Maracanã, o Maracanaço, né? Um jogo que até o dia de hoje é lembrado como a maior tragédia do futebol brasileiro. Vamos ver como é que foi isso. Meus amigos, a seleção de 50, da Copa de 50, foi uma das melhores já formadas no Brasil, sem dúvida nenhuma. Tinha jogadores de talento, né? Cizinho, Ademir, Chico, Friaça, Danilo. Não tinha jogador ali que fosse chamado de mediano. Eram todos excelentes jogadores que formavam aquele time. E fez uma excelente campanha, fez uma campanha bonita, né? Principalmente a campanha no quadrangular final. 7-1 na Suécia, 6-1 na Espanha. Quem é que imaginava que o Brasil iria perder? Nem o mais cético dos torcedores iria imaginar que o Brasil iria perder esse título, né? E aí houve a grande tragédia, né? No jogo com o Uruguai, o jogo que na verdade não foi um jogo final, né? Todo mundo pensa que o Brasil fez a final de 50 com o Uruguai. Não foi um jogo final. Quando eu digo que não foi um jogo final, eu estou comparando com os moldes atuais da Copa, das Copas, né? Que ela é mata-mata e vão duas seleções para o jogo final. Aquele jogo Brasil e Uruguai, ele fazia parte de um quadrangular final. Tanto é que bastava um empate para o Brasil ser campeão, ok? E aí realmente houve essa grande tragédia com essa equipe que já entrou em campo pensando em colocar a faixa de campeão. E aí começa o jogo com o Uruguai, um jogo tenso, cujo primeiro tempo termina em 0-0. Logo aos 2 minutos do segundo tempo, o Maracanã explode de alegria com um gol de Friaça. Estima-se que havia cerca de 200 mil torcedores no estádio. Vejam só, se na cabeça de todos o Brasil já entrava em campo campeão, imagina agora com 1-0 no placar, né? Mas nesse momento, meus amigos, aparece um grande líder da equipe uruguaia, né? Incentivando a equipe, o meio-campista Obdúlio Varela. Ele fica bradando com os companheiros, palavras de incentivo, dizendo que não seria impossível vencer o Brasil, né? E aos 21 minutos, Schiaffino empata o jogo e o Maracanã se emudece um pouco. Mas o empate ainda nos fazia campeões. Mas aí vem o golpe final, o gol fatídico de Didia, aos 34 minutos. O ponta uruguaio veio em uma progressão pela direita, sem receber combate, e chutou, quase que despretensiosamente. E a bola entrou bem junto à trave do goleiro Barbosa. Podia-se ouvir uma mosca no Maracanã. Vamos ver como é que foi esse momento cruel. Corre, Didia, aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai, Didia! Didia e Barbosa acabaram sendo os dois personagens daquele jogo, né? Personagens marcantes daquele jogo. O atacante uruguaio dizia sempre que apenas 3 pessoas conseguiram calar o Maracanã: o Papa, Frank Sinatra e ele. Alcides Didia faleceu em 2015, aos 88 anos de idade, no mesmo dia e mês em que ele marcou seu famoso gol. Ele faleceu no dia 16 de julho de 2015. O Barbosa, injustamente acusado de ser culpado pelo gol, amargou essa injustiça até o fim da vida, né? Ele dizia sempre que no Brasil a pena máxima era de 30 anos, mas ele já estava cumprindo essa sentença, amargando há mais de 50 anos. Moacir Barbosa faleceu em 7 de abril de 2000, aos 79 anos de idade. Essa é a seleção uruguaia campeã da Copa de 50. No jogo contra o Brasil, o Uruguai jogou com Máspoli, Matias Gonzalez e Terreira, Gambetta, Obdúlio Varela e Rodrigues Andrade, Didia, Julio Pérez, Míguez, Schiaffino e Moran. O Brasil com Barbosa, Augusto e Juvenal, Bauer, Danilo e Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. Na foto ao lado está o grande líder da equipe, Obdúlio Varela. Eu me lembro de ter lido sobre ele, uma entrevista dele há algum tempo, e que ele se confessava amargurado. Logo depois da partida, ele caminhou pelas ruas do Rio
E ao ver o povo naquela tristeza profunda, ele se sentiu culpado, né? E disse mais que se sentia amargurado por ter sido ele que tivesse causado aquela tristeza ao povo brasileiro. E ele então completava dizendo que no país dele eles não foram tão valorizados assim, né? E no Brasil eles causaram essa tristeza imensa. E esta então foi mais uma das histórias do nosso futebol antigo, e outras virão, com certeza. Muito obrigado pela atenção de todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, apertar o like aqui e apertar o sininho para novas notificações, ok? Forte abraço a todos e até a próxima.